E uma das doenças mais antigas do mundo, a tuberculose, segue sendo diagnosticada aqui no Amazonas. No período de janeiro a agosto de 2020, foram registrados mais de 1.900 casos de tuberculose no estado. Embora seja uma doença que pode ser prevenida com vacina, a tuberculose ainda leva muitos pacientes a óbito. No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, marcado para esta quarta-feira, é feito alerta para a prevenção. E é sobre isso que a gente agora conversa com o doutor Jair dos Santos Pinheiro. Doutor Jair é epidemiologista do Núcleo de Controle da Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia, doutor Jair Pinheiro. Como vai o senhor? Boa tarde, Patrick. Muito bem, vocês? Tudo bem, graças a Deus. A gente, quando conversa com um especialista numa área como o senhor, e nesse assunto da tuberculose, mas que situação, uma das doenças mais antigas do mundo e ainda prevalece aqui no nosso estado, né? Como é que a tuberculose, ela se desenvolve no corpo, hein, doutor? Verdade, Patrick. Cada ano a gente tem um número de casos que é bastante preocupante e a tuberculose, ela tem principalmente afetado os pulmões. Tem essa principal característica, né, de afetar os pulmões das pessoas que são infectadas pela bactéria que causa a doença. E um dos principais sintomas da doença é a tosse, né, a tosse prolongada. Então, aquela tosse que não se resolve dentro de 2 semanas, começa a ficar constante, a pessoa começa a apresentar falta de apetite, uma dor no peito, dor na costa, fraqueza, né? Então, infelizmente, se ela não procura o atendimento adequado e rapidamente, essas complicações elas podem evoluir ao óbito, né? Porque aí afeta o pulmão e aí pode causar hemorragias e complica também a situação. E nesse momento agora de pandemia de Covid, a situação agrava mais ainda, né? Porque corre o risco ainda da pessoa ser infectada tanto pela Covid quanto pela bactéria da tuberculose. Então, os cuidados devem ser redobrados. Essa doença atinge crianças, idosos também? Sim, é uma doença que atinge todas as faixas etárias, né? Claro que em crianças é muito menor a proporção de casos. Em se falando de idade, ela se concentra muito mais, Patrick, nos adultos jovens, entre 29 a 39 anos de idade, né? Agora, avaliando assim o risco em relação à quantidade da população de uma faixa etária e a quantidade de pessoas que adoecem nessa faixa etária, quem tem um risco maior são os idosos, né? Então, a gente precisa estar atento, a gente trabalha muito com a rede de saúde, com os profissionais de saúde, a estarem atentos para esse público que toda vez que estiverem no serviço de saúde com tosse persistente, com mais de 2 semanas de duração, é importante investigar a tuberculose. E também a gente reforça a orientação para a população, né, que muitas das vezes a população não sabe que ainda é uma doença muito presente no nosso município, no nosso estado. E às vezes também ajudaria se na conversa com o médico, se ela pedisse, solicitasse, conversasse com o médico sobre a possibilidade de ter tuberculose, se não seria interessante fazer o exame para descobrir se é ou não a doença. Bem, o senhor citou ainda há pouco que a gente está vivendo, claro, essa questão da Covid-19 e os sintomas da tuberculose, eles podem ser confundidos com os da Covid? Podem, porque, como eu falei ainda há pouco, o principal sintoma é a tosse, né? E dependendo do tempo que a pessoa já está com a doença, ele pode já estar numa fase também de falta de ar, que são 2 sintomas muito comuns, né, na Covid que a gente está percebendo agora. Então, por isso que assim, o foco da campanha, da mobilização para esse ano é muito na qualificação dos profissionais de saúde, em discutir, orientar os profissionais de saúde a se pensar em todas as abordagens, em novas ferramentas de abordagem, para que
essa situação seja minimizada. Então, uma das orientações que a gente vem recebendo da Organização Mundial de Saúde, principalmente, é que seria importante, nessa situação de pandemia, a gente fazer uma testagem integrada, né? Então, assim, se tem tosse, testou para Covid, deu negativo para Covid, testa tuberculose também, porque pode ser tuberculose. Então, e aí da mesma forma que a pessoa está com tosse e achando que é suspeita de tuberculose, testa Covid também. Então, nessas situações de pandemia são importantes a gente estar pensando nessas condutas integradas até para oportunizar e qualificar aquele momento que a pessoa até correu o risco de comparecer ao serviço de saúde, né? Então, o profissional precisa estar alerta com essas duas doenças e adotar a melhor conduta ali naquele momento para que o paciente saia com a sua melhor avaliação. Então, o tema dessa campanha, em função da pandemia, ele está muito voltado para os profissionais de saúde, para qualificar os profissionais de saúde nas ações e estratégias para que a doença, essa carga dupla, né, de doença, pandemia de Covid, tuberculose, ela seja reduzida para a população. A gente, quando abriu esse bate-papo com o senhor, a gente deixou claro que a tuberculose é uma das doenças mais antigas do mundo. Tem vacina, mas continua sendo uma das doenças mais mortais. Por quê, hein, doutor? Exato. Tem um pouco a ver por conta dessa questão histórica, né? Porque a tuberculose, ela tem uma condição que a gente chama de infecção latente por tuberculose. O que é essa infecção? É alguém que já teve contato com a bactéria, foi infectado pela bactéria, mas não adoeceu. Então o bacilo fica ali incubado na pessoa ao longo da vida. E aí ele aproveita alguma situação de fragilidade do corpo da pessoa, de fragilidade do sistema de defesa, que a gente chama o sistema imunológico, para ele vir se multiplicar e causar a doença, né? Então esse é um dos motivos que colaboram para que a tuberculose permaneça por muito tempo na nossa comunidade. Tanto que uma das abordagens que nós estamos investindo agora, a nível mundial inclusive, é fazendo o diagnóstico dessa infecção, que ainda não virou doença, e hoje nós já temos estratégias de tratar essa infecção, para que a pessoa não desenvolva tuberculose ou reduza o risco dela desenvolver tuberculose ao longo da vida. Então, existem algumas pessoas que são prioritárias para a gente fazer esse diagnóstico da infecção pela TB, para tratar a infecção antes que ela vire doença tuberculose, né? E esse grupo de pessoas é principalmente o grupo dos contatos domiciliares. Então, aquela pessoa que convive com alguém que está fazendo tratamento da tuberculose, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai cada vez mais estar divulgando para a população. Se ela teve contato prolongado no trabalho, na escola, em casa, com alguém que está tratando por tuberculose, ela precisa comparecer ao serviço de saúde, conversar com a equipe, que aí ela vai fazer alguns testes, né, para avaliar se ela tem tuberculose ou não e dizer se ela pode estar infectada. A partir do momento que a gente confirma se ela está infectada, a gente oferta um esquema de tratamento preventivo. Então, isso é uma das principais ferramentas que nós estamos agora investindo para aumentar o número de pessoas que façam o tratamento preventivo para que elas não desenvolvam a doença. E se não desenvolver a doença, ela não vai também transmitir. E aí a gente espera reduzir um pouco mais a tuberculose do nosso meio. Bom, o público que é fumante deve se preocupar em relação à tuberculose e também as pessoas que estão ali ao seu entorno, na família, local de trabalho? Com certeza, Patrick. Da mesma forma que a gente viu agora que o fumo é uma das condições que aumenta a gravidade da Covid, né? O fumo sempre foi um fator que colabora para a pessoa desenvolver tuberculose, né? Como eu lhe falei, se é uma pessoa que é fumante e ela já foi um dia infectada pela doença,
O fumo tem lá suas consequências no pulmão e pode estar ali facilitando com que o bacilo que esteja lá incubado venha a se ativar e causar doença. Então, a gente recomenda, toda vez que a pessoa evitar o máximo possível a questão do fumo, né, a quantidade de cigarros que fuma por dia e, se possível, até cessar. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde tem alguns ambulatórios de atendimento ao fumante para cessar o tabagismo, porque essa é uma ação importante também que colabora para reduzir os casos de tuberculose. A tuberculose é muito frequente em pessoas que fumam, com certeza. Então, toda vez que a pessoa tiver com aquela tosse persistente, ela acha que é aquele pigarro do cigarro, demora aí no serviço de saúde, né? Então, a gente orienta também que se ela vê que está incomodando, está uma tosse incomodando, começou a dar dor no peito, sentiu algum outro sintoma, ela precisa passar pela avaliação no serviço de saúde. Bom, o senhor citou o serviço de saúde, então estou entendendo que o SUS oferece tratamento. Sim, sim, sim. Tanto para a questão do tabagismo, né, que a gente tem ambulatórios de atendimento a fumante, a gente tem algumas estratégias para minimizar a questão do tabagismo nas pessoas e até cessar, e na tuberculose também. Na tuberculose, qualquer suspeita que a pessoa tenha com relação à tuberculose, ela pode buscar qualquer unidade básica de saúde da Sensa, ela deve ser devidamente acolhida, orientada. Se a suspeita for forte, ela coleta escarro, né, que é o material que a gente usa principalmente para fazer o diagnóstico. Esse escarro é avaliado nos nossos próprios laboratórios. Hoje a gente tem em Manaus um dos métodos para fazer o diagnóstico da tuberculose mais avançados, né, em dois mais avançados utilizados atualmente. Em até 2, 3 dias a pessoa já tem o seu resultado, né, e imediatamente inicia tratamento. Então, tudo pelo Sistema Único de Saúde. Muito importante essa parte que o senhor comenta sobre as ações que a Prefeitura de Manaus, o SUS, vem fazendo também. Dr. Jair Pinheiro, epidemiologista da Sensa, secretaria responsável pela saúde aqui em Manaus. Muito obrigado pela participação do senhor. A gente espera conversar com o senhor em breve com outros assuntos, porque o senhor vai esclarecendo, vai tirando dúvidas e vai nos mantendo informações importantes. Muito obrigado, tenha uma boa quarta-feira e bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os seus ouvintes.